Eu gostaria de dar boas-vindas, você que está nos visitando nessa noite, você que está aqui, talvez pela primeira vez, tá? Obrigado pela sua presença. Você que está nos visitando, talvez pela segunda ou terceira vez também, nós te agradecemos. Se você não pegou o cartão de conexão, você que está nos visitando, esse cartão a gente utiliza para poder ter informações suas, ter o seu contato, poder fazer contato contigo durante a semana, poder te convidar para uma reunião de grupo pequeno. Se você não tem, faça um gesto com a mão que o Jota, que está ali atrás, ele vai levar até você um cartão desse, tá certo? Se você não fizer agora, não vá embora sem pegar um cartão de conexão e preencher, tá bom? Para a gente é muito importante ter o seu contato, tá certo? As crianças estão saindo aí para o culto infantil, dá aquela esvaziada, graças a Deus por isso, porque tem muitas crianças. E nós vamos dar sequência ao que nós temos estudado ao longo dessas 9 semanas. Nós estamos numa série de mensagens que tem como título Uns aos Outros. Por que esse título, Uns aos Outros? A gente inventou isso do nada? Não. Essa expressão, na Palavra de Deus, ela se repete muitas vezes, que fala sobre as responsabilidades coletivas, a responsabilidade do cuidado mútuo da igreja. E a gente vê essa afirmação se repetir por várias vezes em diferentes contextos, em diferentes aplicações, entendendo que nós estamos aqui não simplesmente para assistir um culto, mas para cultuar junto. No momento em que nós estamos aqui reunidos, no momento que a igreja se reúne, nós estamos aqui, na verdade, proporcionando um encontro real com Cristo, porque nós temos um encontro com a palavra e um encontro com o corpo de Cristo, um momento onde os salvos, os santos, se reúnem para adorar a Deus. E nessa noite, nós vamos falar sobre consolem uns aos outros. Se você está com a sua Bíblia, já deixa ela aberta em 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 ao 18. E hoje a gente vai falar sobre mais um resultado prático na vida em comunhão. Semana passada, nós falamos sobre aconselhem uns aos outros. Talvez aconselhar e consolar seja algo parecido, mas nós vamos entender que nesse texto existe uma aplicação específica sobre essa afirmação do consolo mútuo, do apoio mútuo dos crentes em momentos difíceis da vida. E talvez um dos momentos mais difíceis, certamente um dos momentos mais difíceis nas nossas vidas, é quando nós perdemos alguém que nós amamos. Diante do momento de luto, diante do momento de morte de alguém, da nossa família, de um amigo, nós precisamos do apoio. Como é bom, quantos de nós já experimentamos o conforto, o consolo de um abraço de um irmão querido, de estar diante do momento de perda de alguém muito importante para a gente e receber o apoio de alguém. Como isso é importante. Outros talvez tenham vivido a experiência inversa, de ser aquele com quem vai apoiar, vai abraçar um amigo enlutado. Quantos de nós já experimentamos a gratidão, a felicidade, né, no meio da tristeza, quando estamos ali dispostos a ajudar, a apoiar um irmão querido? Como é difícil, meus irmãos, às vezes se colocar nessa posição. Como é difícil, às vezes, você estar em um lugar para apoiar alguém, mas que talvez você não gostaria de estar ali. Quantas vezes, como é difícil você entrar em um funeral, onde você vê ali, talvez, o funeral de uma criança. Não sei quantos já passaram por uma experiência assim, como é difícil. Mas nós vemos na Palavra de Deus que é uma responsabilidade do corpo de Cristo consolar uns aos outros. A morte de uma pessoa que nós amamos sempre nos traz tristeza. Mas, mesmo sendo um momento de tristeza, precisa ser um momento também de reflexão sobre a nossa vida. Porque a verdade é que nós nunca estamos preparados para a morte. Mesmo a gente sabendo, mesmo sendo essa uma das grandes certezas que a gente tem, é que um dia a morte vai chegar. Mesmo a gente vivendo, sabendo dessa certeza, a gente, de alguma forma, nunca está preparado para a morte. Independente da natureza, seja a morte de alguém de forma repentina, seja fruto de uma doença, algo anunciado, sempre é difícil.
Como é difícil receber um diagnóstico de uma doença sem cura por alguém que a gente ama. E é difícil receber um diagnóstico assim, ó, sua doença não tem cura, você tem 6 meses de vida. E a gente fica chocado como se a morte não pudesse chegar a qualquer momento. A gente fica assustado simplesmente porque nós recebemos uma previsão de quanto tempo nós ainda temos de vida. Como se essa realidade não pudesse chegar a qualquer momento. Então, diante desse fato, que a vida, nós sabemos que na vida nós teremos que passar por momentos de luto, qual é a nossa responsabilidade como cristãos, com nossos irmãos em Cristo, que estão passando por isso? Nesse texto de 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre um momento assim. Ele encerra esse trecho lá no versículo 18, falando: consolem uns aos outros com essas palavras. Vamos ler a palavra de Deus? Se coloque de pé. Se você está com a sua Bíblia, mantenha ela aberta. Se você não trouxe, você pode acompanhar com o irmão ao lado ou então com a projeção ali. 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 ao versículo 18, diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela sua palavra. Por isso nós pedimos que o Senhor abra os nossos corações, as nossas mentes, para que nós possamos ouvir a tua voz. Tire de nós, Senhor Deus, qualquer tipo de distração, qualquer tipo de preocupação, e que possamos estar inteiros, Senhor Deus, concentrados em ouvir a tua voz, em ouvir a tua palavra, entendendo que nós somos edificados quando nós aprendemos mais do Senhor. Por isso, fala aos nossos corações nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo trazendo uma instrução a respeito de como nós devemos consolar uns aos outros a respeito da questão da morte. Porque a morte, há necessidade de consolo, porque a morte é difícil para nós. Porque a morte não era uma realidade para o homem no momento em que ele foi criado. No início de tudo, o nosso Deus, Criador de todas as coisas, que criou o mundo de forma perfeita, que criou o homem em plena comunhão com Deus, em plena comunhão com a natureza. O homem, diante dessa realidade de perfeição, de bondade de Deus, de graça de Deus, onde ele recebeu um mundo, um jardim onde ele não precisou plantar, onde ele não precisou cultivar, ele recebeu uma terra onde ele não precisou comprar, ele recebeu um corpo perfeito, uma realidade de vida eterna, diante de toda a bondade e graça de Deus, para com o primeiro casal criado por Deus, os nossos ancestrais, eles decidiram se virar de costas para Deus. Eles decidiram viver uma vida autônoma ao Criador. O homem, ele vivia em perfeita comunhão com Deus, ele era vivo espiritualmente. Diante dessa decisão de desconexão de Deus, ele passou a experimentar a realidade da morte física e também da morte espiritual, que é essa quebra de comunhão entre o homem e o seu Criador. Esse homem que foi feito para viver eternamente, passa a viver com a realidade da morte física, da brevidade da vida.
Diante dessa realidade perfeita que Deus criou, os nossos primeiros ancestrais, eles viraram de costas para Deus. Desobedeceram o Criador na única coisa que Ele estabeleceu, na única regra, na única proibição que Deus criou. E vive, então, de lá para cá, a humanidade vive de forma divorciada de Deus. Desse Deus que é amoroso, que criou o mundo de forma perfeita, mas que também é santo e justo. E não poderia deixar impune essa opção. E, como consequência, nós fomos entregues às nossas próprias paixões, como a palavra de Deus diz, e passamos a viver sob a realidade da morte espiritual e também da morte física. E, como consequência da morte espiritual e física, nós, aqueles que morrem sem Cristo, vão viver também a realidade da morte eterna. Essa é uma realidade pós-queda. Após o pecado, nós chamamos do pecado cometido lá no Éden como queda. Você que talvez esteja aqui, que não conheça, não seja habituado, não conheça a palavra de Deus, nós entendemos que ali se deu a queda do homem. Às vezes a gente se ilude achando que a vida de 100 anos atrás, de 150 anos atrás, era muito melhor do que a vida hoje, mas nós vemos que o mundo pós-queda, logo em seguida, ele é marcado por assassinato, incesto, todo tipo de desgraça que nós vemos ainda nos dias de hoje. O pecado passa a ser uma realidade na humanidade. O pecado trouxe a tragédia, a realidade da tragédia para a humanidade. E por isso que a morte é difícil para nós, porque ela é consequência do pecado. Por isso que nós nunca estamos preparados para a morte. Seja ela de qualquer natureza, nós nunca estamos preparados para ela. Claro que, de alguma forma, mortes precoces de crianças, mortes fruto de alguma tragédia, de um acidente, mortes violentas, nos chocam ou deveriam nos abalar mais do que uma morte natural. Claro que isso nos abala um pouco mais, ou deveria nos abalar mais. Mas a verdade é que se morre um idoso de 100 anos, de mais de 100 anos, ainda assim nós nos entristecemos, mesmo sabendo que um dia a morte iria chegar. Às vezes nós temos também a dificuldade de nos colocar no lugar do outro diante da tragédia, e por isso nós não conseguimos nos solidarizar com a dor de ver a forma como o pecado afetou a humanidade, a ponto de transformar o ser humano em alguém violento, sem amor ao próximo. E nós vemos que essa é a realidade do mundo em que a gente vive. E quando a gente está diante da morte, não adianta a gente tentar explicar a morte simplesmente com argumentos científicos ou tentando justificar a morte de acordo com a circunstância que ela ocorreu. A única verdade que nos conforta verdadeiramente é conhecer o que acontece após a morte. E Paulo, ele fala sobre essa realidade com aqueles irmãos e começa ali no versículo 13 e encerra no versículo 18 dizendo: consolem uns aos outros com essas palavras. Ele fala sobre o que acontece com os cristãos que morrem e o que vai acontecer com os cristãos que estiverem vivos no momento em que Cristo voltar. Ele fala sobre o impacto dessa certeza, não só quando a gente perde alguém, mas o impacto dessa certeza da volta de Cristo para nós, enquanto estivermos vivos. C.S. Lewis, ele diz o seguinte: se você ler a história, descobrirá que os cristãos que mais fizeram pelo mundo presente foram precisamente aqueles que mais pensaram no mundo vindouro. Aqueles que viveram aqui na terra desejando o céu, foram aqueles que mais contribuíram aqui para a história. Então, o cristão verdadeiro, o cristão genuíno, ele vive aqui na terra desejando o céu. Porque ele tem certeza para onde ele vai. Ele olha para tudo aquilo que tem acontecido no mundo, para todos os impactos do pecado na humanidade, e ele vive aqui desejando o céu, vivendo sob a perspectiva do reino de Deus.
E Paulo ele explica de forma sucinta, mas completa. Não simplesmente que nós precisamos acreditar que existe vida após a morte física, mas como as coisas vão acontecer. E esse conhecimento de como as coisas vão acontecer, ou como as coisas acontecem no momento da morte de alguém que morreu em Cristo, vai não somente nos consolar diante da morte, mas vai nortear a forma como nós vivemos aqui na Terra. Porque acreditar que a vida não se encerra na sepultura, muitos acreditam. Mas o problema não é acreditar que a vida não se encerra na sepultura, mas como você acredita, no que você acredita. Alguns acreditam no purgatório, que seria um local intermediário para que almas que cometeram pecados talvez um pouco mais leves possam ter um tempo de purificação antes de ir para o paraíso. E como se as pessoas que estão aqui na Terra pudessem de alguma forma interceder por essas almas. Essa doutrina, criada a partir de uma compreensão de salvação por obras, não é simplesmente um detalhe, mas também molda a forma de como essas pessoas vivem, a forma como, a razão por que elas cultuam ou participam de uma celebração religiosa. Essa perspectiva da vida após a morte não é simplesmente um detalhe de entendimento, mas vai impactar na espiritualidade da pessoa, vai impactar na razão de tudo que ela faz aqui na Terra. Outros acreditam na imortalidade da alma, mas não creem na imortalidade do corpo, não creem na ressurreição, mas creem na reencarnação. Creem que a alma nunca morre, ela retorna várias vezes em corpos diferentes. De alguma forma, isso se assemelha à realidade desses irmãos, a qual o apóstolo Paulo endereça essa carta aos Tessalonicenses. O contexto ali era um contexto grego, onde as pessoas criam na imortalidade da alma, mas que o corpo, ele não prestava. Então, eles não criam na ressurreição. Existem aqueles que creem também que a alma vai ser completamente aniquilada, aqueles que são mais céticos, que a vida se limita entre o berço e a sepultura. Aqueles que creem na reencarnação, de alguma forma também creem num progresso ou numa purificação espiritual a partir de obras, e onde você tem várias oportunidades de se autorredimir. De alguma forma, embora seja uma conclusão bem diferente daquele grupo que eu citei no início, do purgatório, mas são duas doutrinas criadas a partir de uma compreensão de uma salvação baseada em obras. Mas nesse texto nós vemos uma orientação bem diferente. E a primeira afirmação que o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses é o seguinte: não podemos ser ignorantes a respeito da morte. O que o apóstolo Paulo ele está falando sobre ser ignorante a respeito da morte? O ignorante aqui está relacionado ao conhecimento. Está ligado ao errar por não conhecer. O conhecimento a respeito da morte e da volta de Jesus é indispensável para os cristãos. O apóstolo Paulo ele faz esse imperativo: vocês não podem ser ignorantes a respeito desse assunto. Eu posso ser ignorante sobre vários assuntos na vida. Eu não sou obrigado a saber de tudo. Até mesmo como cristão, é bom que eu conheça, por exemplo, de cor, a sequência de todos os 66 livros da Bíblia. Mas se eu, por acaso, ficar na dúvida ou não conseguir decorar isso, não é algo que vai ter um impacto significativo desde que o Evangelho esteja moldando meu coração. Eu posso, embora seja importante conhecer toda a genealogia bíblica, mas se eu não conhecer ela de cor, na cabeça, é algo que, de alguma forma, eu posso ser um pouco ignorante a respeito disso. Existem alguns saberes da vida que eu posso ser ignorante. Por exemplo, eu sou ignorante sobre física quântica. Eu não sei nada sobre física quântica.
Até porque física era uma das matérias que eu não gostava e não era muito bom. Passei, graças a Deus, consegui terminar, mas não era o meu forte. E é interessante porque a gente vive nessa era da informação, né? Onde essa era da informação, excesso de conteúdo que às vezes mais desinforma do que informa. Porque você tem conteúdo sobre tudo, de origens, das mais diferentes origens, e a informação, o conhecimento, às vezes se torna um ídolo, e todo mundo quer saber sobre tudo, tem uma opinião absoluta sobre algo baseado, às vezes, num conhecimento raso. Só que Paulo, ele fala que sobre vários assuntos, talvez a gente possa não ter o domínio, o conhecimento, mas ele diz que a respeito da morte e da volta de Jesus, nós não podemos ser ignorantes. E ele usa o seguinte: não sejais ignorantes a respeito daqueles que dormem. O que Paulo está falando? Ele está falando que os crentes estão vivendo em um momento de sono da alma. Paulo ele está dirigindo uma palavra de consolo. Você, quando vai falar, comunicar a morte de alguém, você não vai falar que sua mãe morreu. Não, você vai falar, ela descansou, ela dormiu, né? Não, ó, bateu. Você vai usar um linguajar assim. Então, Paulo, ele não ia falar, essa carta, o contexto, é um contexto de consolo. Ninguém comunica a morte de um ente querido falando, está comendo grama pela raiz, né? Usando uma expressão assim. Então, Paulo ele usa nesse sentido figurado, como uma palavra de conforto. Ele diz que nós não podemos ser ignorantes a respeito daqueles que morreram em Cristo. E que a morte está ligada diretamente a um assunto que precisa ser a nossa esperança, que é a volta de Cristo, ou a segunda vinda de Cristo, que Cristo prometeu que voltaria e vai voltar. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele também não está falando que nós não podemos nos entristecer, que apesar dessa esperança, não estamos livres da tristeza. Ele diz que, na verdade, nós não podemos se entristecer como aqueles que não têm esperança. Porque o próprio Senhor Jesus, diante da morte do seu amigo Lázaro, mesmo sabendo que ele ressuscitaria, o que ele fez? Jesus chorou. Então, o momento da morte é o momento de choro. Eu lembro, alguns anos atrás, eu tive que fazer o funeral da mãe de um membro da minha antiga igreja. Ela não era membro da minha igreja, só o filho dela. E essa senhora, eu a visitei na UTI algumas vezes. Ela era membro de uma outra igreja e ela faleceu de uma hora para outra. O pastor dessa irmã estava em viagem, estava longe. E então esse jovem lá da minha antiga igreja me liga, pede para fazer um culto fúnebre. E eu vou lá para essa igreja, o pastor dessa irmã liga, fala, fica à vontade, faz o culto lá, eu não vou conseguir chegar a tempo. E a gente começa lá a fazer o culto. E no momento do culto, quando vai começar aquele culto de gratidão a Deus pela vida daquela irmã que havia partido, chega uma pessoa da igreja, né? E a pessoa que cuidava ali, que era zeladora, essa pessoa é seminarista aqui na igreja, ela vai dar uma palavra também, né? Aí eu falei, beleza, eu estou na casa dos outros, ok. Aí essa pessoa falou primeiro. E olhando aquela senhora com muitos filhos, netos, os primeiros bancos da igreja, repleto ali da família, todo mundo triste, chorando. E essa pessoa começa a falar que o crente, diante da morte de um ente querido, que chora é falta de fé. Quando se perde alguém da nossa família, que era crente no Senhor Jesus, e se nós somos crentes também, e se nós estamos tristes é porque nós não temos fé, porque nós não temos a certeza de para onde aquela pessoa foi. A palavra de Deus não nos fala isso. O próprio Senhor Jesus nos dá um exemplo diferente diante da morte do seu amigo Lázaro. Ele chora. O que Paulo fala é que nós não devemos nos entristecer como aqueles que não têm esperança.
E ele fala também, nesse sentido figurado, que aqueles que morreram em Cristo estão dormindo, nos aponta para a razão da nossa esperança, que é: quem dorme, acorda. Isso já nos traz esperança. E como eu disse, Paulo não está falando de um sono da alma, como muitos acreditam. No livro de Hebreus, nós aprendemos que aqueles que morrem com Cristo têm sua alma imediatamente aperfeiçoada e vai habitar imediatamente com o Senhor. Então, quem morre com Cristo desfruta imediatamente da alegria de reinar com Cristo, mesmo que ainda não de forma plena, porque alma e corpo ainda estão separados. Eles já reinam com Cristo, mas ainda não completamente. Então, Paulo fala que, nesse caso, quem dorme é o corpo, independente do que tenha acontecido com esse corpo, independente do tempo. O que Paulo está falando é que, no grande dia, todos teremos os nossos corpos restaurados e glorificados quando o Senhor voltar. Então, quando lemos a sequência dos fatos, nós vemos que, de alguma forma, esses que morreram antes da segunda vinda de Cristo, antes da volta do Senhor, eles têm um privilégio. Eles têm o privilégio de desfrutar do céu antes da volta do Senhor, e também o privilégio de participar desse lindo cortejo que o apóstolo Paulo descreve, quando Cristo vem juntamente com aqueles que morreram nele, para se encontrar nos ares com a sua igreja, com aqueles que ainda estiverem vivos na sua volta. E ele fala ainda de um privilégio, que ele fala o seguinte: aqueles que dormem, que virão com Cristo, ressuscitarão primeiro. Então, eles vão desfrutar da plenitude de alegria da ressurreição do corpo antes daqueles que estiverem vivos. Depois disso, os vivos serão transformados e serão, sim, arrebatados para o encontro nos ares com o Senhor Jesus, conforme o apóstolo Paulo diz. Entendendo como as coisas vão ocorrer, temos a consciência de onde estão aqueles que morreram em Cristo, que há um período intermediário, sim, mas que é um momento de profunda alegria, onde essas pessoas estão reinando com Cristo, mesmo que não ainda em sua plenitude, porque a alma ainda está separada do corpo. Logo, quando nós olhamos para esse texto, a gente não vê margem, por exemplo, para um arrebatamento secreto da igreja, né, que a gente vê muito nos filmes. O cara está no avião, o piloto era crente, aí o piloto é arrebatado, o avião fica desgovernado, o cara está dormindo, olha para o lado, a esposa era crente, ele não, ela é arrebatado, né, não tem ninguém do lado. O que nós vemos são eventos que não são separados. Que Jesus Cristo ele veio, a sua primeira vinda se deu no seu nascimento. A partir do advento, ele viveu essa vida perfeita que eu e você não podemos viver. Ele sofreu, morreu em nosso lugar, ressuscitou e prometeu que iria voltar. Nesse momento, nós vemos que o povo de Deus, a igreja de Cristo, ela é estabelecida para viver aqui na terra, somos preservados por Ele durante esse tempo que estamos aqui, e somos discípulos que vivemos sob essa certeza. E compreendendo isso tudo, isso vai moldar a forma como nós vivemos aqui na terra. Porque nós vivemos sob a perspectiva de que um dia tudo isso vai passar. Que a nossa maior esperança não está nas coisas aqui desse mundo. A nossa maior esperança está no dia em que viveremos eternamente com Deus, livre de todo tipo de mal, do mal de qualquer natureza, de todo tipo de sofrimento. Essa é a nossa maior esperança, que podemos sim desfrutar de uma vida plena aqui na terra, que podemos sim desfrutar de alegria aqui na terra, mas nenhuma alegria, nenhuma conquista aqui se compara àquela que está reservada a nós, quando estivermos com Cristo na eternidade. Que a igreja dele está aqui nesse mundo,
que é completamente afetado pelo pecado, mas que está de alguma forma sendo guardada por Cristo, preservada por Cristo. Isso gera em nós a responsabilidade de sermos embaixadores desse reino, que não é deste mundo, que devemos viver aqui na terra desejando o céu. Essa é a explicação que o apóstolo Paulo faz para aqueles irmãos e diz o seguinte: sabendo disso tudo, primeiro, vocês não podem ser ignorantes a respeito desse assunto. Esse assunto não é um assunto dispensável para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todo cristão precisa saber disso. Você precisa entender o que vai acontecer. Você precisa saber que um dia Cristo vai voltar e como isso vai acontecer. Por isso ele fala de forma resumida, mas explica os fatos. Você precisa entender isso para que no momento de luto você console o seu irmão, lembrando a ele da esperança que nos move. Lembrando a ele do que acontece daqueles que morrem com Cristo. Diante desse conhecimento, nós encontramos aqui o que deve ser a palavra de consolo, a palavra de conforto, um para com o outro, no momento de luto, a forma como nós devemos consolar uns aos outros, que a gente deve sim se importar com o choro do próximo. E mais do que isso, mais do que se importar com o choro do outro, que nós temos a responsabilidade de consolar uns aos outros, não simplesmente falando que vai ficar tudo bem, mas lembrando a Ele sobre quem é o nosso Senhor e sobre as suas promessas. A promessa de vida eterna, a promessa de que aqueles que morrem em Cristo desfrutam sim de uma alegria ao lado do Pai. Que nós não aconselhamos uns aos outros, tentando encontrar culpados para a morte, tentando justificar a morte. Não somos consolados também diante de uma morte trágica com a vingança, diante de mortes injustas, de mortes violentas. A vingança nunca vai trazer o consolo. O pecado nas nossas vidas tem essa tendência, diante de uma morte violenta ou injusta, a gente imagina que a vingança vai trazer algum conforto para a gente. Nós também não somos consolados. Eu conheço uma família em que dois colegas meus, o pai deles foi passando mal para o hospital, e ele tinha uma úlcera, alguma coisa assim, e acabou... Era uma coisa, ele tinha problema de estômago, estava bem, passou mal à noite, foi para o hospital, teve uma hemorragia, morreu. Os filhos ficaram revoltados. A gente tem a tendência de querer encontrar a culpa, um culpado para a morte. E eles, de cabeça quente, não, a culpa é do hospital, que não deu atendimento, era um problema simples. Aí, nesse momento, né, até quem nunca estudou medicina se torna mais especialista do que aqueles que atenderam. E eles ficaram revoltados, o mais novo queria quebrar o hospital e tudo mais. E por quê? Porque não se conformava com a morte. E achava que quebrando o hospital, processando o hospital, o que não aconteceu, porque não tinha cabimento, aquilo ali iria aplacar a dor, iria consolar a vida deles naquele momento de morte. E eram pessoas crentes, e se esqueceram dessa palavra, que o apóstolo Paulo diz que nós somos consolados com essa certeza, com essa esperança. Diante da morte, até mesmo das mortes que não têm explicação, porque às vezes a gente acha que podemos explicar a morte para consolar uns aos outros. Acontece que na vida é fácil explicar a morte de uma pessoa, de um idoso, com mais de 100 anos. Difícil é explicar a morte de uma criança. Um dos momentos mais difíceis da minha vida, nessa época eu ainda era seminarista, e eu tive que participar do funeral da filha de um dos meus melhores amigos de infância, que morreu com 2 dias de nascido.
Não há explicação para a morte de uma criança com 2 dias de nascido. Por isso que tentar explicar a morte, a razão, a causa, pode ter até o seu valor. Mas o que nos conforta, no final de tudo, é ter a certeza da eternidade. É conhecer a promessa de Deus para a vida dos seus filhos. Não somos consolados pela indignação diante dessas mortes precoces ou inexplicáveis. Somos consolados com a certeza de que para aqueles que se encontraram com Cristo, independente de quando eles se encontraram, não foi baseado simplesmente naquilo que eles fizeram. Que se a salvação fosse baseada somente naquilo que a gente faz, a salvação mais injusta da história é uma das poucas que nós podemos cravar com certeza, que é a do ladrão da cruz, que se converteu momentos antes da sua morte e teve a palavra de garantia do próprio Senhor Jesus, que ainda naquele dia estaria com ele no paraíso. Aquele homem, o que o salvou foi crer verdadeiramente que Jesus Cristo era o Senhor. Infelizmente, ele não teve tempo de fazer nada de bom. Ele não teve tempo de retribuir com obras a salvação que lhe foi dada. Então, mas ele teve tempo suficiente para reconhecer que Jesus Cristo, aquele que estava ao seu lado, era verdadeiramente o Filho de Deus. Aquele que era o único de tirar, de apagar a sua dívida. Aquele que estava morrendo para tirar o pecado do mundo, como a própria palavra de Deus diz. Somos consolados com a certeza que a morte não é o fim e que o nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo, Ele prometeu que vai voltar. E quando Ele voltar, nós ressuscitaremos com Ele. Nós teremos os nossos corpos transformados. Muitos terão o privilégio de contemplar isso. Outros terão o privilégio de fazer parte desse grande cortejo junto com o Senhor. Mas essa mesma certeza que traz esperança ao que crê, pode ser motivo de desespero para o que não crê. E o que fazemos então? A mesma palavra que consola aqueles que creem, precisa nos impulsionar para falar do Evangelho para aqueles que não creem. Após a ressurreição, todos que morreram serão ressuscitados. O Senhor salvará os que creem e julgará aqueles que não creem. Porque aqueles que estavam mortos espiritualmente, a esses está reservada a morte eterna. Pode parecer injusto, mas nós servimos a um Deus que é justo. Na verdade, se Deus fosse retribuir com justiça, nenhum de nós escaparia. A salvação é fruto da graça de Deus. É o dom gratuito de Deus para aqueles que creem, para aqueles que confessam Jesus Cristo como seu Senhor. E que a partir disso, vivem sob essa perspectiva, que são cidadãos do céu, que vivem aqui na terra desejando o céu. A Bíblia fala que a morte eterna é consequência dessa morte espiritual, que é a condição original de todo ser humano. Então, ao ler essa passagem, ao ler esse trecho de 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, o que essa mensagem produz em você? Produz desespero ou produz esperança? Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, porque o Senhor é bom em todo tempo. Obrigado porque nós vivemos sob essa esperança. Diante de tantas dificuldades, diante de tantos problemas, diante do caos, nós somos consolados pela certeza de que um dia viveremos eternamente ao teu lado, livres de toda dor, de toda violência, de todo mal. Obrigado, Senhor Deus, por essa certeza que o Senhor nos dá. E nos ensina, Senhor Deus, viver sob essa perspectiva. A perspectiva de que nós não somos cidadãos desse mundo, mas somos embaixadores teus nesse mundo caído. Ajuda, Senhor Deus, a tua igreja. E se porventura, Senhor, há pessoas aqui que não vivem ou não viviam até esse momento sob essa esperança, sob essa certeza,
Que o Senhor abra esses corações e essas mentes, e que o Senhor faça a obra na vida dessas pessoas, e que eles possam ter um encontro real e vivo contigo nessa noite. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Vamos adorar o Senhor. Se coloque de pé nesse momento.